Bem-vindos a mais um programa Hora da Vez. Estou muito feliz de poder estar sempre compartilhando momentos muito especiais com vocês, né, aí de casa. Muita gratidão pela atenção, pela audiência e da gente poder ter essa horinha aqui tão gostosa, né? A gente batendo um papo, é como se fosse aqui na sala da minha casa. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, tudo é novidade, né? Nós tivemos que se adequar em relações e ficar mais em casa, nós tivemos que se adequar a relações de compra e também as nossas crianças, a gente não parou para pensar que elas também tiveram uma mudança muito brusca na rotina, seja para se divertir, seja nas suas atividades de esportes, né, as meninas ou os meninos até mesmo de dança e também na escola. Isso acabou gerando uma certa ansiedade e elas acabam ficando irritadas. Então, chamei uma pessoa super especial, que como sempre é a Ilaise, que me apresentou, que é a Thaíse. Muito obrigada, viu, Thaíse Ramos? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E no próximo bloco, depois do nosso primeiro bloco, ela vai estar aqui falando pra gente, sanando algumas dúvidas que já chegaram, de como a gente pode fazer para melhorar essa rotina das nossas crianças, deixar elas mais calmas e mais alegres também, né? Porque o que importa é a felicidade e a alegria delas. Outra coisa, eu queria falar para vocês que esse programa vai ao ar as reprises aos sábados, às 8h30 da noite e também aos domingos, às 9 da manhã. Então, se você por algum motivo não pode assistir na terça-feira ao vivo, né? Você pode estar assistindo no sábado à noite aí com a sua família ou no domingo. Espero que vocês assistam e também vou pedir aqui para vocês, né? A gente tem um canal no YouTube, a gente está começando agora, tem todos os outros programas anteriores. Você pode estar acessando a nossa página no YouTube, deixando lá o seu like e sabendo de todas as novidades do nosso programa. Estamos também no Facebook e no Instagram. Temos que falar de tudo, né? Acho que já tem todas as nossas os nossos recados. Então ligue, no próximo bloco a gente já vai voltar e vai estar aqui começando o nosso bate-papo com a Thaíse Ramos. Ela é terapeuta holística. A gente vai saber um pouquinho mais o que é isso também. Então até já! Lembro como se fosse hoje o nosso primeiro beijo. Eu fiquei toda sem graça. Você parecia estar morrendo de medo. Depois disso, foi tudo tão rápido. Quando vi, já estava apaixonada pelo seu jeito, por esse poder que você tem de sempre se reinventar a cada dia. E hoje vem você de novo e declara todo o seu amor com flores. No Dia dos Namorados, dê flores. Faça sua encomenda numa floricultura ou compre no supermercado as flores para o seu amor. Eu aplico técnicas com meus interagentes, com a inteligência emocional, com a psicologia positiva, para que as pessoas passem a pensar diferente. Voltamos com o nosso primeiro bloco do programa Hora da Vez. Gente, eu tenho uma super novidade para vocês. Além de vocês também estarem nos acompanhando pelo canal 14.1 da SRTV, se você conhece alguém que quer estar assistindo ao vivo e não está pegando em casa, manda no WhatsApp aí dos seus amigos que agora a SRTV está passando no Facebook também ao vivo. Então você entra na página da SRTV, esse programa, o jornal e muitos outros programas também você pode assistir pelo Facebook. Olha que maravilha, não é verdade? Então não tem desculpa para você não estar ligadinho na SRTV, onde só passa coisas boas, tá bom? Thaís, mais uma vez, boa noite. Eu queria que você contasse aí para o pessoal de casa o que é, né, a terapia holística e por que você pensou nas crianças, né? Para falar para a gente poder entender como que funciona. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui. A terapia holística,
Muitos acham que é a mesma coisa, que terapia e a questão do atendimento psicológico é a mesma coisa. O que muda? A terapia holística, ela olha para a pessoa, no meu caso a criança, não só por um único problema que você traz para mim. Por exemplo, agora a gente vai tratar sobre a ansiedade. Então vamos supor que você busca ajuda porque essa criança está com uma ansiedade. Só que muitas vezes a criança não sabe falar da emoção, como os adultos também não sabem. O que a gente faz? Na terapia holística, eu olho aquele problema, no caso aí é uma emoção, só que eu olho também a parte física, emocional, mental dessa criança, dessa pessoa. Holística é porque engloba o ser humano num todo. Então não tem como eu cuidar de uma pessoa olhando só um sintoma dela. Ela não é só uma parte, ela é um conjunto de coisas que forma ela. A terapia holística tem essa capacidade de olhar para cada parte. Claro que eu não sou médica, então se você está com um problema de estômago, por exemplo, eu vou verificar o que está causando essa dor no seu estômago, eu vou olhando atrás dessa doença. Claro que eu vou te falar, você tem que ir no médico, fazer o seu tratamento e tudo mais. E por que eu escolhi as crianças? Antigamente não se pensava muito que a criança precisaria de um atendimento assim. E hoje eu acompanho isso em cada atendimento e muitos casos de situações infantis que os pais chegam em desespero mesmo, porque não sabem o que fazer nessa parte emocional ou na questão de comportamento e não tem aonde recorrer. Muitas vezes a criança que se cuida meio que sozinha, que não tem a presença do pai ou da mãe, então eu penso assim que eu precisava, como missão de vida, ajudar essas crianças a voltar a ser criança. É minha missão, ajudar a criança a voltar a ser criança, porque muitas vezes ela não tem essa orientação da mãe e do pai devido aos trabalhos ou à história de cada família. Então eu penso que eu posso ajudar essa criança a se fortalecer, a se conhecer já desde pequena, para ela mesma sozinha, entre aspas, saber fazer boas escolhas, como que ela vai agir no momento de raiva, de agressividade, de tristeza, porque tem como fazer isso. Se tornar um adulto emocionalmente mais forte, né? Nós chamamos de inteligência emocional. No meu caso holístico, e nós entendemos que inteligência emocional não é você só ter estratégias para lidar com a mente, mas com toda essa parte que você não é só cérebro. Por exemplo, se uma criança está com medo, a ansiedade, muitas vezes ela vai falar para você, eu tô com medo eu não quero ir na escola, é um exemplo. Primeira coisa que ela vai falar é que tá com dor de barriga, muitos falam. Muitos. Claro que ela vai falar que é dor de barriga, nós adultos sabemos que é nessa região do plexo solar, que é a ansiedade, só que ela não sabe, ela só entende barriga, que é essa região. Então na realidade tá doendo, muitos falam, não é dor de fazer cocô, eu conheço várias palavras assim. Mas por quê? É um medo. Quando você está com medo, não dá um gelo aqui na barriga, um desconforto? Então é a mesma coisa, só que a criança não sabe falar. Imagina se ela aprender sobre isso. Então por isso que eu investi, faz bastante tempo já que eu trabalho nessa parte de terapias e estou me aperfeiçoando cada vez mais na Escola Meda, né, o nosso curso de formadores de terapeuta holístico, mas eu já trabalho com isso desde 2009, basicamente. E peguei essa área infantil justamente com essa necessidade das famílias, de ter esse apoio, essa orientação, também dou formações para os pais, workshops, mentorias, para ensinar esse pai a conhecer essa criança, porque vai fazer toda a diferença. E trabalho diretamente com a criança para ensinar, não só a questão terapêutica, eu amo trabalhar grupos de criança, e tá fazendo esse trabalho que um vai ajudando o outro, é lindo, é muito bonito de ver o que acontece. E, Thaís, o que nós podemos perceber é que a gente vem de uma criação, né, antiga, que criança deveria ser tratada como você falou, daquele jeito. É frescura, é manha, a criança não sente a tristeza, não tem porque tá triste, se eu dou educação, né, amor daquele jeito, mas muitas vezes as crianças querem ser ouvidas também, né, Thaís? A criança não podia falar na mesa, era a última que participava das coisas. Quem tem mais de 30, 40 anos talvez já ainda pegou essa fase, que não podia se intrometer na conversa dos adultos. Não estou dizendo que a criança não tem que ser disciplinada e educada, mas muitos problemas emocionais
é justamente devido à forma que essa criança registrou o fato. Às vezes a mãe não rejeitou essa criança, o pai não rejeitou essa criança. Vamos supor, casais que se separaram. Não tem problema, estou falando como terapeuta, o pai separar da mãe, a relação não deu certo. Só que ninguém explicou para essa criança, não colocou ela sentada e não falou para ela, a culpa não é sua. O papai ou a mamãe está saindo de casa e tal, mas eu não vou deixar de ser sua mãe, eu não vou deixar de ser seu pai. Não, ninguém fala nada para essa criança, simplesmente o pai vai embora. A criança jamais vai imaginar que o pai é culpado ou a mãe é culpada. O que ela faz? A culpa é minha. O papai foi embora porque eu sou um lixo. Eu não deveria ter nascido. Então, às vezes, eu tenho certeza que um pai ou uma mãe não vai rejeitar a criança. Só que ninguém falou com ela. Então, ela vai registrar o fato da forma que ela entende e ela sabe. E essa coisa de registrar o fato da forma dela é que vai determinar talvez o resto da vida dela. Porque pode não ser uma verdade, não é a realidade do fato que aconteceu em si. Mas se um adulto não deu a explicação devida para essa criança, ela vai registrar emocionalmente do jeito dela. A criança... E para ela confiar, né, em futuras relações também será muito difícil, né? Porque aí nós estudamos na PNL, que é a Programação Neurolinguística. Da mesma forma que trabalha com o adulto, se olha para a criança, porque tudo começou na infância. Por isso que eu gosto de atender as crianças, porque está mais perto dos registros de traumas. Então, às vezes, é muito rápido a cura e a forma que você trabalha com essa criança. Mas vamos supor que ela, como nós estávamos conversando agora há pouco, se a criança registrou ali que ela não merecia ter nascido, que ela não deveria ter nascido, e ela nasceu. Aconteceu coisas assim que ela se sentiu rejeitada e ela está aqui. Então, logo se entende que a programação mental dela é de não merecimento. Então, essa criança começa a perder o foco na escola. Não consegue ter atenção em alguma coisa. E começa a ser hiperativa. Eu estou dando um dos exemplos. É claro que a professora vai pedir para o pai encaminhar essa criança para um neuro ou para um psiquiatra e vai dizer que essa criança tem TDAH ou déficit de atenção, ou transtorno opositor difícil, todos esses nomes que estão aparecendo. Aí você traz uma criança dessa para o atendimento e você vai lá saber que ela tem esse registro de rejeição e não merecimento. Então, se eu não sou merecedora, por que eu vou bem na escola? Eu não mereço ser uma pessoa inteligente, eu não mereço tirar notas boas, eu não mereço ter uma faculdade, eu não mereço ganhar um carro novo. Isso vai até na vida adulta. Aí aquilo que nós estávamos conversando. Estou quase conseguindo passar naquele concurso, tá tudo certo. Chega lá na hora, dá errado. Por que dá errado? Tem uma programação mental que é como se fosse um chip de celular ou um programa de computador que está dizendo ali, você não merece conseguir nada nessa vida. Então, quando você está quase conseguindo, você não consegue, porque tem um registro de não merecimento. Isso é um exemplo. Quantas crianças eu atendi que vieram com diagnóstico de TDAH e tinha uma rejeição paterna muito grande, registro de rejeição do pai, que esse pai muitos foram abandonados mesmo, e você foi trabalhando com eles. Eu recebo até hoje foto dessas crianças e mensagens de crianças que passaram de ano, que ganharam como melhor aluno da sala. Eu choro de emoção de receber esses casos. Crianças que tinham a ponta dos dedos comidas, de tanto que roeu unha e cutucou, de nervoso, de desespero, e você vai ver que o fundo lá atrás era esse registro de rejeição. Então, a holística vai fazer tudo isso. E como uma coisa puxa a outra, sim, né, Thaís? Vai puxar. Mas é que nem eu falo, nós pais, né, nós temos que estar preparados também para escutar isso, sim, né? Porque muitas vezes nós erramos sem querer, né? Sim. Que já é uma coisa que também veio lá de trás nosso e que a gente acaba cometendo os mesmos erros achando que está acertando, né? Então é importante os pais também estarem abertos a novas terapias, sim, a querer essa mudança, né? Porque não adianta nada que nem às vezes você trata a criança e o pai achar que não aceitar, né, Thaís? Aí, nesse caso, você poderia tratar, tipo, pais e filhos juntos, assim? Então esse é o trabalho da mentoria com os pais, que eu atendo basicamente as crianças, mas sabendo que o problema, a raiz nunca é nelas, é quase sempre, talvez, pai e mãe que está me vendo. Como diz a PNL, nós aprendemos, não existem erros e acertos, existem resultados. Como a Natália falou, nós aprendemos um modelo de ser pai e mãe
dos nossos pais. Então, às vezes, nós estamos seguindo aquele modelo da mamãe e do papai, que lá do jeito deles deu certo para nós, da forma deles. Mas talvez com essa molecada dessa geração, alguma coisa vai ter que ser reinventada. Não tem como você copiar o padrão da mamãe e do papai. Só que vocês não erraram, vocês fizeram o melhor que vocês sabiam com o que vocês tinham. Só que isso também não significa que você tem que parar agora. Existem muitas formas de você ampliar esse conhecimento e estudar sobre isso e buscar autoconhecimento para si, para ajudar suas crianças. Agora há pouco mesmo uma mãe mandou mensagem para mim, um outro pai que eu estou dando mentoria no celular, e ele deu a personalidade da criança. Eu até falei, olha, imagina se na nossa idade, na nossa época de criança, se os nossos pais tivessem tido essa oportunidade que nós estamos tendo de conhecer Enneagrama, PNL, coach, toda essa questão do autoconhecimento, as terapias holísticas, talvez nós não teríamos passado por tanto sofrimento. Exatamente. Imagina agora se você como pai e mãe que tem essa oportunidade de se conhecer, de ampliar o seu conhecimento sobre o ser humano, e ensinar já a sua criança sobre isso, porque todos nós temos uma jornada de vida. E a criança também tem, ela escolheu isso diante de Deus. Só que se você já sabe orientar ela, talvez ela vai fazer essa missão do mesmo jeito, sem precisar sofrer tanto, talvez como nós sofremos na nossa vida. E qual pai, qual mãe que não gostaria de deixar que o filho, não que você vai impedir que ele sofra ou que ele tenha a vida dele. Mas poupar, né? Sim, mas não precisa ser com tanta dor, com tanto sofrimento. Pode ser com mais leveza. E é por isso que eu acredito muito que daria certo se os pais buscassem isso. Muito jóia. E eu tô vendo aqui quantas perguntas estavam vindo, quantos agradecimentos, esclarecimentos. Eu só vou falar alguns aqui, tá? Pode. Natália, queria mandar um super beijo para Tereza da Silva do Morro de Maria. Ela é uma fofa, tá? Ela tá sempre aqui conosco, nos assistindo. Ela já me mandou uma mensagem de voz, a qual eu fiquei muito feliz, que é o que eu falo, viu, Thaís? Eu acho que não tem nada mais gratificante do que você receber o carinho. Sim. E esse carinho é que me motiva a estar aqui todas as terças-feiras. Que ela me chamou até de princesinha. Mas é Falou mesmo. que o programa é muito bom. A Iracema Lopes, que está sempre nos assistindo, tá mandando um beijo. Zé Carlos Pintor. Tá adorando, o pessoal está falando que está adorando o programa, que os temas são atuais e muito interessantes. Parabéns, que o tema está ajudando muito hoje, a Maria Neide. E eu queria mandar um super beijo especial para Júlio Silvestre, meus eternos vizinhos aqui, tá? Que tá lá do Morumbi. Thaís, você estava falando tudo isso. Existe digamos assim, um tempo certo, olha, em 10 sessões a criança vai progredir o quadro, ela vai melhorar, ou não? Você analisa cada criança de um jeito? Cada criança tem as suas dores, só que às vezes não é necessário tantas sessões assim. Uhum. Então, quando esse pai traz, por exemplo, estou fazendo várias à distância, tem uma sessão que pode ser uma sessão única ou uma semana. Uhum. Casos gravíssimos, até crianças especiais com paralisia cerebral, que estavam essas estão muito estressadas, que não estão indo para a escola, mudou a rotina, tudo. De fazer uma semana para essa criança esse trabalho, e ela está super bem, está dormindo agora, está mais calma, está comendo, que é uma criança especial. Então, para as outras crianças também. E às vezes na presencial, 4 sessões dá uma mudança assim incrível. Às vezes na primeira sessão o pai com a mãe já vê a diferença dessa criança. Então você que se interessou, que está querendo uma ajuda, principalmente nesse momento agora, né, que as crianças mudou totalmente a rotina, e nós pais também estamos num grau de estresse, eu acredito, muito grande. Acho que todo mundo, né, Thaís? Eu falo assim que foram todos pegos de surpresa, né? Sim. A instabilidade da saúde, o medo da saúde, a instabilidade financeira, de como a gente vai se manter, vai começar a fazer as coisas, vai poder até continuar pagando a escola para os filhos. Então isso acarretou, acho que, vários problemas, né? Sim. Então, pessoal, vamos procurar ajudas boas, de pessoas do bem, para a gente poder, quando passar tudo isso, a gente tá saudável mentalmente, fisicamente. Eu acho que é o mais importante, né? Queria mandar um beijo pro meu amigo Fábio Marquezini, que tá nos assistindo. E nós vamos pro nosso primeiro apoio cultural
Thaís, na volta eu tenho um recado aqui para dar também. Eu acho que tem uma surpresa aí para o pessoal de casa, acho que eles vão gostar. Então, se você ainda está querendo mandar a sua pergunta, ligue 19 3893 35 40, ou você pode estar mandando uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 999 5556 10. E também passa aí para o pessoal, você que está em casa nos assistindo, para os seus amigos aí nos grupos de WhatsApp, que agora a gente também está ao vivo pelo Facebook e pelo canal da SRTV. Até já! Lembro como se fosse hoje o nosso primeiro beijo. Eu fiquei toda sem graça. Você parecia estar morrendo de medo. Depois disso, foi tudo tão rápido. Quando vi, já estava apaixonada pelo seu jeito, por esse poder que você tem de sempre se reinventar a cada dia. E hoje vem você de novo e declara todo o seu amor com flores. No Dia dos Namorados, dê flores. Faça sua encomenda numa floricultura ou compre no supermercado as flores para o seu amor. Eu aplico técnicas com meus interagentes, com a inteligência emocional, com a psicologia positiva, para que as pessoas passem a pensar diferente. Prezado associado, o Esporte Clube Santa Sofia, em atendimento aos protocolos dos governos estadual e municipal, bem como os entendimentos da OMS, Organização Mundial da Saúde, permanecerá com suas atividades suspensas até total liberação de suas atividades. A diretoria do Esporte Clube Santa Sofia, assim como todo o mundo, está muito preocupada com essa situação como um todo, a qual, infelizmente, não está sob nosso controle. Porém, muito preocupada com seus associados e com a grande repercussão e instabilidade do mercado, onde, infelizmente e provavelmente, estaremos passando por período muito difícil nos próximos meses, motivo pelo qual, em reunião extraordinária de seus membros, resolveu isentar 100% de todos os associados da mensalidade referente ao mês de maio 2020. Essa decisão tem por finalidade uma forma de compensação pelo período em que o clube permanece fechado, sem que o associado possa frequentar as suas dependências. Essa decisão, nesse momento, se faz necessária, pois sabedores das dificuldades a qual todos nós estamos enfrentando. Há aqueles sócios que já fizeram o pagamento total de sua anuidade com pagamento à vista, ou aqueles que possuem débito automático de suas mensalidades. Pedimos que não se preocupem, pois estaremos concedendo descontos desse valor nas mensalidades do início do próximo ano. Ou seja, nenhum sócio deixará de ser beneficiado com a isenção da taxa de manutenção de maio 2020. Pedimos a colaboração e entendimento por parte da grande família do Esporte Clube Santa Sofia, nesse momento difícil que o mundo está enfrentando, e com certeza com nossas orações e com o pensamento positivo que nossa padroeira Santa Sofia estará orando por todos nós. Queria mandar um beijo também para o meu primo, né, o primo lá do meu marido, o Pedrinho Pires, que está nos assistindo, e a Lu. Um beijo para vocês aí de casa, viu? Que se eu mando para um, não mando para outro, você já viu, né? Queria mandar um beijo também para todo o pessoal que está assistindo gente no Facebook. A Vera Ferelli e mais um outro pessoal aí que o pessoal está mandando, o Horácio Bernardes. O pessoal está mandando aqui os nomes. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência aí do Facebook. E eu queria mandar um abraço super especial, e estou morrendo de saudade dela, que é a minha amiga Cecília Lazzarini. Cecília, um beijo. E para minha eterna Dark, que é a Karen Isis, que está nos assistindo, tá bom? Thaís, vamos voltar agora a falar, que eu acho que é um tema que tá todo mundo assim, de cabelo em pé. Agora gente, vou falar uma consulta aqui, tá? Aproveita. Que são
Eu quero agradecer às professoras, vou fazer jus, porque eu acho que os diretores, as coordenadoras de escolas também não estavam preparadas para essa parada que deu às escolas, e eles tentaram fazer o melhor, né, para as nossas crianças, para continuar os estudos, que é o homeschool. Eu tenho 2 crianças que estão no mesmo horário, e elas acabam ficando meia, assim, o começo foi mais ansiosas, não quer mais, dispersos de atenção. O que nós, como pais, podemos fazer para colaborar também com os professores, né, que estão lá, estão se reinventando, e a gente sabe que a molecada é muito acelerada hoje em dia, né, para manter a atenção não é fácil, né. Você teria algumas dicas aí para o pessoal de casa, Thaís? Sim, eu vou tentar fazer de uma forma bem resumida, né, porque daria para fazer outras coisas. Os professores, a gente vai temos que honrá-los e com certeza vocês são indispensáveis. Todo o mundo agora está percebendo que cada um no seu lugar. E os professores é o dom. Não existem outros que possam fazer isso melhor do que eles. O pai e a mãe ama de uma forma incondicional, mas isso realmente é dos professores. E essa mudança muito brusca para todo mundo, aí você imagina, se nós estamos assim, as crianças como que devem estar, como a gente falou agora há pouco. Então eu acredito que pode ajudar você arrumar um lugar na sua casa que possa meio que, vamos tentar ludibriar o cérebro dessa criança. Porque ele está em casa, precisa ficar horas na frente do computador. Tem crianças que às vezes passam 5 horas, 4 horas na frente do computador. E isso na casa é muito maçante, parece que o cérebro dela não quer aceitar isso. Porque a casa, como eu te falei, é lugar de brincar, de descanso, de lazer, de família. Poderia ser um momento maravilhoso dessas crianças com os pais, mas não está sendo. Então, preparar um cantinho ali longe da cama, longe da TV, longe do sofá, que pareça um pouco a escola, tá? Para ela ficar focada naquilo ali. Aí, outra coisa, a criança precisa de rotina. Rotina não significa que você vai colocar no cronograma dela, não é um cronograma, uma agenda lotada igual nós adultos temos, mas ela precisa de uma rotina, desde os bebezinhos até as crianças maiores. Todo dia acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, fazer as refeições no mesmo horário, estipular o horário de estudo. Então a rotina, o que acontece? Ela dá uma segurança para o cérebro, porque o cérebro da criança, ela começa a ser formado, essa parte mais racional, esse córtex pré-frontal, que é onde das memórias mais a longo prazo, a partir dos 12 anos de idade. Antes dos 12 anos, o seu filho não tem a parte do cérebro física mesmo, neurológica, que é esse córtex pré-frontal. Ele começa a ser formado aos 12 anos. Então, a coisa muito maçante vai saturar essa criança. Ela não vai dar conta de lidar com muita coisa. E não vai ter memória, assim, para lembrar de muita coisa. Então, o que você vai ter que ajudar essa criança a se ajustar nesse momento. E a rotina é uma das formas de você estar desenvolvendo essa parte racional de uma forma segura. Sabe quando você faz uma casa e começa a fazer o alicerce dessa casa? Então, essa rotina vai dar essa segurança, porque a criança, a partir do 3º dia, ela vai ratear, tem umas que vai ficar brava, não vai gostar de jeito nenhum. Nossa, mas a partir do 3º, 4º, 5º dia, lembra da programação neurolinguística? Ela já começa a se programar. E para o cérebro isso traz baixa ansiedade, porque ela já sabe que sem choro, conversa, amanhã, 8 horas, ela acorda. Depois vai tomar o café, vai brincar ou já vai fazer a tarefa ali de manhã, o estudo, e depois... E tem que ter mais brincadeira no dia dessa criança do que o estudo. O que vocês podem estar fazendo? Eu acredito assim, que nem as crianças que são mais velhas têm mais matérias. A cada 20 minutos essa criança tem que parar no máximo. 20 acho que é muito. Ela estuda, faz uma atividade de 15 minutos, você muda como se fosse na escola um momento de lazer. Então você estipula, 15 minutos vai estudar a matéria tal. Dá para ela 10 minutos de lazer. Daí você escolhe o lazer que você quer. Ah, vai jogar videogame 10 minutos? Tá. 10 minutos vai brincar lá fora no sol. 10 minutos vai pintar. 10 minutos... Então, a cada 15 minutos um intervalo. A cada 15 minutos... Daí você vai fazer... Então, você combina com ela. Você faz combinados.
você faz 15 minutos de estudo, eu te dou 5 minutos para você se divertir com o que você quiser. E vai fazendo assim, para poder, você suga essa criança mentalmente, você dá uma certa exaustão mental nela, e 5 minutos ela escolhe o que ela quer fazer e descansa. 15 minutos estuda e 5 minutos descansa. Para ver se essa criança vai baixar esse estresse que está sendo gerado na casa, tanto para você, pai e mãe, quanto para a criança. Que é o que acontece, acho que como muitos pais, tem pais que, ainda bem, graças a Deus, podem acompanhar esse momento de estudo, né, com os filhos, né? Sim. Mas tem muitos pais que acabam ou estão de home office, ou estão nessa de trabalhar e leva filho e deixa não sei o quê. Então não consegue manter muito uma rotina, né? Sim. Então tem que ver qual é a melhor adequação para tentar formar uma rotina, né, Thaís? Sim, igual eu te falei, a rotina não é um cronograma lotado de preencher esse horário da criança com 12 horas de atividades, porque ninguém vai aguentar isso. O cérebro da criança não é para isso. Mas estipular assim, o máximo que esse pai e essa mãe consegue, mesmo se estiver trabalhando à distância, consegue estar olhando essa criança de certa forma pelo celular. Hoje existem WhatsApp, mas tem que estabelecer uma rotina. Porque o que está acontecendo? A criança está indo dormir a hora que ela quer e está acordando a hora que ela quer. Se ela acorda 11 horas, ela não vai almoçar. Não. Tipo assim, ela vai comer qualquer coisa. Comeu qualquer coisa naquela hora, ela já não vai almoçar no horário certo. Aí depois, na hora que vai dar fome, lá à tarde, ela não vai comer comida, algo saudável. Ela vai tomar um café, comer um lanche. Aí o que vai acontecer? Vai virar uma bola de neve. Lembra que eu falei da questão holística, que não é só uma coisa. É o todo. Uma coisa que você altera no nosso organismo adulto, altera tudo. Imagina da criança. Então, se você alterou o sono dessa criança, pronto, você não precisa mais nada, vai alterar a alimentação. Aí o que vai acontecer? Vai ter uma produção de insulina muito grande nessa criança, porque vai superestimar, vai trabalhar muito rápido a bilis dela e toda essa parte do eixo adenal. Então, a adrenalina dessa criança, por causa da insulina, vai subir gigante, porque ela vai estar comendo tudo errado, dormindo errado, o sono dela vai estar ruim e vai estar comendo errado. Emocionalmente não tem como essa criança ficar bem. Me desculpem, pais e mães, mas se o sono da criança está errado e a alimentação está errada, emocionalmente vai ficar tudo ruim. Quem já foi em psiquiatra sabe que a primeira coisa que ele pergunta é como que você está dormindo e se você está comendo bem. Se você não dorme bem, ele vai te dar uma medicação porque você precisa dormir bem. A criança precisa dormir no horário certo e, dependendo da idade, a gente sabe que é 9 horas de sono. Se ela não respeitar o ciclo de sono, não vai respeitar a alimentação e vai virar... Isso fisicamente acaba também prejudicando a criança, Sim, né? Vai Crescimento, prejudicar. hormônio do crescimento, enfim, e outras coisas. Thaís, eu queria saber a sua opinião como terapeuta, o que você acha desse excesso de tecnologia na vida das crianças? Porque, que nem nós estamos falando, agora as aulas são online, você já fica na frente do computador. Acho que 70% das crianças, o divertimento, o que é? Ou é um tablet, né? Ou até mesmo o celular, ou é o videogame. Na sua opinião, você acha que isso acaba gerando, a criança fica mais, não é afoita, mais assim irritada, mais ansiosa, com tanto estímulo desse jeito? Sim, a palavra é isso mesmo, é estímulo, porque o cérebro da criança, lembra que eu te falei, que ele está sendo desenvolvido e começa essa parte racional, que é a parte mais intelectual, a partir dos 12 anos, e vai se fechar e terminar esse desenvolvimento lá pelos 29 anos de idade. Depois disso, claro que a plasticidade cerebral, você consegue fazer novas conexões e mudar muita coisa. Mas nesse período está formando a massa cefálica do nosso cérebro. E então, as redes sociais, o celular, o computador, o que ele faz? Pela questão dos olhos, ele vai fazer esse cérebro trabalhar muito rápido. Ele está acelerando esse cérebro dessa criança. Por isso que está causando mais ansiedade. Porque é como se a máquina que aqui em cima está numa velocidade e a parte emocional, que as outras partes da criança, está funcionando numa parte mais lenta. Então você está desenvolvendo o cérebro, o racional da criança, sem dar a base para ele, que é o emocional. A criança, nós fomos criança um dia, o que se formou primeiro em nós na gestação não foi o cérebro,
Em 24 dias o coração estava batendo. Então a gente fala que nós somos primeiro um ser emocional, claro que é instinto, né, ali, e depois que veio o cérebro, a formação toda. Eu não sou obstetra, geriátrica, nada disso, que cuida de bebês. Só que como eu cuido desde a gestante, já cuido do bebezinho desde a barriga da mãe. É emoção, então né? eu estudo e é uma área que eu gosto muito desde a barriga da mãe mesmo, para estudar a questão das crenças do ventre, esses registros. Então nós somos emocional primeiro, nós somos emoção. E o que está fazendo? A gente está dando muita intelectualidade para as crianças, então uma preocupação imensa de fazer elas serem uns minis adultos, de entender o mundo, de saber isso, Você vai conversar com uma criança hoje, talvez ela te dá uma aula. Você fica pasmo de tanto que essa criança sabe. Só que é um conhecimento, intelectualidade é diferente de sabedoria. Sabedoria é um conhecimento com experiência, certo? Que nós, os mais velhos, temos essa oportunidade, os nossos pais. A criança ela está sendo intelectualizada. Mas ela não está tendo uma base emocional de experiência de vida, de sabedoria. Então ela conhece muito, ela tem informação, mas ela não tem formação. Aí no primeiro momento de frustração da vida dela, de contrariedade, depois quando for adolescente ou jovem, ela vai para o lugar mais fácil, onde vai dar uma base para ela de segurança. Aí o celular vai fazer isso, daí você vai falar assim, mas meu filho não fica. Eu penso assim... quem é o pai e quem é a mãe na casa. Porque muitas vezes, em muitas casas, se inverteu os papéis. Os filhos mandam em casa. A mãe passou a obedecer essa criança. O pai passou a ser filho desse filho. E isso na constelação familiar, depois eu vou ter que fazer constelação, que é uma outra especialidade, né? Uma outra terapia, que você vai ter que colocar cada um no seu lugar. Não quer dizer que você vai ter que maltratar o seu filho, que você vai ter que ser agressivo com ele. Mas mãe é mãe, pai é pai, filho é filho. Sempre. Se não colocar cada um no lugar, só que daí às vezes a criança, com o jeitinho dela, ou porque está muito estressada, ou isso, aquilo, o pai acaba cedendo para ter paz dentro de casa. Só que a colheita disso depois vai ser muito pior. Então, às vezes você está deixando seu filho ficar horas nos jogos, e super estimulando o cérebro dele, e ele... O que está acontecendo? Eles não estão conseguindo, olha no comportamento, não é só a questão da ansiedade, eles não estão sabendo se interagir socialmente, eles não estão tendo, olha a dificuldade para comunicação, para escrita, coordenação motora, porque antes eu trabalhava até o ano retrasado, que eu vim do Paraná, né, vim embora para cá e a quarentena começou. Eu tinha uma escola de música, que eu também dava aula de violão. Então, na minha cabeça, é terapia do mesmo jeito, só que eles não sabiam. E muitas crianças, a maioria delas vinham, a idade já de 12, 10 anos, e a coordenação motora fina, que é algo que nós treinávamos bem pequenos, era muito ruim. Que eu nem trabalhava o violão com elas, eu trabalhava outras atividades para ela conseguir desenvolver uma coordenação motora fina. E às vezes a pessoa acha que é o autismo, né, que a criança tem dificuldades de locomoção, e não é. Se você não treina o teu corpo para alguma coisa, o teu cérebro, você não vai fazer aquilo. E outra, eu acho que antigamente a gente tinha mais coordenação também, porque a gente fazia caderno de caligrafia, a gente copiava da lousa. Sim. Hoje em dia, eles têm uma facilidade muito grande, que são as apostilas, né? Sim. São mais modernas, mais completas, é que nem eu falo, esse excesso de informação. E não se cobra mais a letra... bonita, alguns trabalhos manuais que a gente fazia antigamente, que na educação física era mais assim, né? Eu vejo isso porque eu tenho filho, então a gente vê como base, como a gente era na mesma idade, a gente não tinha tanta informação, Sim. Mas a gente parecia que era, não que a gente... Eles são mais inteligentes, mas parece que nós éramos mais espertos. Não então, sei mas se é que eu tô te falando, é intelectualidade sem a base de experiência. Por que a gente não quer dizer que está errado o que eles estão fazendo? Porque a gente tem que entender que é uma geração diferente. Então, nós não temos esse contato tanto com os celulares e tudo isso. Pai e mãe tem que entender que isso faz parte do mundo dessa geração. Você não vai poder tirar isso, só que ele tem que ser preparado para usar isso. Porque senão, isso ele vai saber usar, tudo bem, mas tem que ter
esse equilíbrio. Só que como que você vai fazer isso, pai e mãe? Você tira o celular da sua criança. Ela vai fazer o quê? Então, para você, é igual com criança pequena, a mesma coisa. Se o bebezinho lá tá brincando com um brinquedo, você vai lá e toma da mão dele sem trocar, o que ele vai fazer? Vai chorar. Ele vai chorar. Então, o que a gente faz? Você vai dar alguma coisinha, interte ele com outra coisa e tira. Com o adolescente, se você fizer isso e não propor para ele algo melhor do que aquilo, onde ele veja valor naquilo, o que vai agregar para ele fazer algo diferente, ele não vai fazer. Tem um material que eu gosto muito, até vou fazer uma live amanhã no meu Instagram, que é sobre isso, que é as 5 linguagens do amor, que é para você entender que forma que seu filho entende que você ama ele. Porque às vezes a forma, você tem 2, né? Às vezes a forma que um filho entende que você ama ele não é a forma que o outro entende. Aí vamos supor que o tempo do seu filho, a linguagem de amor dele é o tempo de qualidade. Então o que você tem que fazer? Se você consegue preencher esse tempo da criança com algo que emocionalmente ela vai se sentir preenchida, ela não lembra de celular. Ela não vai pegar o celular. Exatamente. Só que se você não propõe nada para o seu filho, se você não tem experiências com ele, se você não vive experiências com ele, não dá essa oportunidade igual nós tínhamos de ralar joelho, se sujar, subir em árvore, sei lá quanta... Eu, pelo menos, fui criada no meio de moleque, 5 irmãos e eu. Nossa. Então, tu imagina como que foi minha infância. Então, se a criança não tem essa oportunidade de comer coisas diferentes, de ir em lugares diferentes, sei lá, então você não está propondo, dando possibilidades de experiências para ela, que é essa vivência. Porque nós adultos, até na MEDA a gente aprende muito isso, que a criança você educa com a pedagogia e o adulto com a andragogia. Então como que você vai fazer algo ficar inesquecível na memória dessa criança? Com as experiências que você vai fazer ela viver. Então, com aquilo que ela experimenta, você usa o experimento para ensinar algo para ela. Nossos pais usavam muito isso, pelo menos os meus, a questão dos valores da nossa família. Como que eu entendia que o valor da fé era importante para nós? Porque todos os domingos, meu pai e minha mãe iam na igreja e levavam a gente. Como que eu sabia que o valor da caridade, de ajudar as pessoas, era algo bom? Porque toda semana, todo dia eu via minha mãe ajudando alguém, indo fazer obra de caridade. Então, se você, pai e mãe, não dá essa possibilidade do seu filho ver você fazendo, ou melhor ainda, se você não tira pelo menos 10 minutinhos do seu dia para estar inteiramente com essa criança ou com esse adolescente, não adianta você querer tirar o celular dele. Porque o celular é a salvação dele ainda. Porque... eu pego essas crianças para atender no consultório, eu choro. Sério mesmo, eu sou católica, eu rezo a Deus e a minha fé para me dar sabedoria naquele momento, porque você não tem ideia de quanta solidão essas crianças têm. Registro de solidão que quando eu pego a feridinha delas ali, delas começar a chorar e nem saber por que estão chorando. E os pais muitas vezes, né, acham que dando de tudo é o essencial, né? E não é, né? O que eles querem mais é amor, presença. né? A presença. Eu falo que nós vivemos num mundo onde a gente se cobra muito. Antigamente, que nem eu via muito a minha mãe em casa. Sim. Então a memória afetiva é o bolo da avó, né? Você tomar o café. E quando eu posso, eu sempre quero ter esse tempo com os meus filhos. Porque eu quero que eles sintam... que nem o Inácio adora bife frito. Eu quero que ele sinta o cheiro do bife, lembre ou da avó ou da mãe. Isso é experiência. Isso é experiência. É importante. É esses valores que eu levo, né? E uma coisa que minha mãe falava, eu falei que eu nunca ia falar pro meu filho, era assim: ah, fulano tem. Ah, mas você não é igual a todo mundo. Isso eu acabo falando muito. E às vezes eu falo para ele, filho, não é porque a pessoa tem ou ela é feliz desse jeito que você vai ser. Essa é a nossa outra realidade. Eu acho que nós, pais, precisamos ter muita estrutura para lidar com essa juventude agora. Como você falou, inteligente, mas não tem a sabedoria. E às vezes falta a sabedoria de nós pais também, e a humildade da gente buscar uma ajuda, né? Sim. Chegar para o próximo e falar, olha, eu estou cansada, eu estou estressada, como eu posso fazer?
para a gente poder dar um suporte melhor para essa juventude aí, para os nossos filhos que está crescendo e é o nosso futuro, né? E eu acho isso muito, muito importante. Tá vindo muitas mensagens te agradecendo, falando que você é maravilhosa. Obrigada. Depois eu passo meu contato. Assim, a entrevista, eu acho que foi tá sendo de muita serventia, muitas mães, até muitas pessoas que têm alguma coisinha do passado que queiram mudar essa lembrança, né? Ou focar nas coisas boas e deixar as coisas que não foram tão legais para trás. E eu acho que isso é muito importante. E o pessoal que está mandando aqui, o intuito do programa é esse, é sempre estar tendo essa troca de energia, essa troca de vivência e ver que nós somos humanos, falhos, e a gente pode melhorar, né? A gente pode mudar. Mais do que nunca hoje, a gente tem que ver que o tempo é de solidariedade, porque está faltando de verdade dinheiro em várias situações. Sim. Só que eu acho que a gente tem que tirar lições do tempo que a gente vive. Eu tô com a Elise, ela tá aqui filmando e tô atendendo junto com ela no espaço. E o que a gente faz? Ela me socorre, ontem mesmo ela fez terapia comigo, porque todo terapeuta tem que ter o seu terapeuta também. E eu ajudo da forma que eu posso, e lá no espaço o que a gente faz? Eu atendo a criança e a Elise cuida dos adultos. Então, às vezes, ou o pai e a mãe da criança mesmo, ou outros adultos. Então, nós fazemos essa troca. Quantas pessoas eu estou fazendo terapia para a pessoa, em troca ela cuida do meu cabelo? Porque nós estamos fazendo isso. Sim. Eu preciso de ajuda, então eu preciso da terapia tal, vamos trocar? Tem uma amiga nossa dos Estados Unidos que faz um trabalho maravilhoso. Eu cuido dela, ela cuida de mim. E vamos fazendo assim. Em falar em eu cuido dela, eu cuido de você, eu vou pedir licença de novo, Thaís. Eu tenho um vídeo aí de uma pessoa que cuida muito de mim e ela não cuida não só do fato de eu ter dado uma... Eu acho que nessa quarentena, gente, vamos falar a verdade, todo mundo ganhou uns quilinhos, né? Ai, eu emagreci 8. Ai, que bênção! E se você quer perder uns quilinhos, Dia dos Namorados chegando, a gente vai ter várias aqui, né? Que nem eu tô falando pra você, nós somos todos parceiros, nesse momento a gente tem que se unir, um divulgar o trabalho do outro, um ajudar o outro. Então eu vou dar uma dica, eu tenho um videozinho dessa parceira, e se você está aí com seu namorado, vocês engordaram um pouquinho a mais, você pode ir lá ligar na clínica Lafinese e tem os combos para Dia dos Namorados, para você relaxar. Olha só, gente, faça uma massagem detox do corpo, aí depois você pode ir lá na Elise, nossa parceira aqui, ou na Thaís, e fazer um detox da alma, ficar mais leve. Isso mesmo, a pele fica linda. Linda, tenho certeza que vocês vão ficar maravilhosos nos Dias dos Namorados, né? Tá no ponto aí o vídeo, Ricardo? Pode pôr, por favor. Eu venho postando algumas fotinhas de crianças no meu feed e aí muitas perguntas estão vindo. Dani, pode fazer micro em criança? Pode. Não só em criança, como não tem uma idade, né? Como até em bebês, aqueles bebês que acabaram de nascer no hospital. O porquê, tá? Quando nós nascemos, nós trazemos algumas memórias, né? Memórias celulares dos nossos pais. E não só dos nossos pais, nós pegamos até 4 gerações passadas. Então, tudo que foi vivido, tanto bom quanto ruim, isso cria uma memória. E isso, às vezes, a criança, ela acaba demonstrando, às vezes, numa perca de sono, naquelas crianças que choram a noite inteira, ou às vezes tem dificuldade para mamar, porque ela carrega alguns medos e algumas inseguranças na vida, tá? E aí, quando eu comecei a colocar, muitas mães foram trazendo, se identificando com histórias, né? Então, a gente consegue muito melhorar a alimentação dessa criança. Ela, às vezes, com uma sessão, ela começa a comer mais legumes, mais vegetais, mais frutas. Elas começam a melhorar a qualidade do sono. A grande maioria, o contato em relação com os pais, tá? Então, a gente tem que começar a observar o ambiente, tá? Como que essa criança tá vivendo. Geralmente também tem um diálogo com os pais e passa um feedback sobre isso. Então, micro pode ser feito a partir do nascimento, tá? E aí, sem uma idade. Adultos também pode, idosos, quem tem déficit de atenção, hiperatividade, alterações hormonais, má qualidade do sono, vícios. Então, venha conhecer a micro. Pessoal, ainda temos uns minutinhos, a gente vai bater um papo. Deixa eu falar os nossos prêmios, né? Que eu não falei que seria surpresa. Eu vou estar sorteando um clássico burg lá da Colonial, tá? Do João Paulo.
hoje, então você vai estar ligando, vai ter o seu voucherzinho, o João, para você retirar lá na Colonial, tá bom? Esse lanche maravilhoso, que o meu já tem dono, que o meu filho tá aí. Olha, Inácio, que prova de amor a mamãe tá dando para você hoje, um lanchão, hein? Nós vamos sortear também um delicioso marmitex da nossa grande amiga Alessandra, lá do bar e restaurante Machados Pinhé. Também você vai estar ligando lá, vai estar entregando. Nesse momento que os bares estão fechados, né? Eles estão se reinventando, muita comida gostosa para você estar compartilhando com os seus filhos aí na sua casa, esses momentos, que às vezes pode ser uma coisa tão pequena para nós e para eles uma coisa tão diferente, uma coisa nova, né? E também posso sortear? Pode. Uma sessão de terapia online para criança. Então, se você ganhar e não tiver filho, você vai ter um sobrinho, alguma criança que você conheça. Isso. Então, uma sessão online com a Thaís Ramos, tá bom? Que ela é terapeuta holística, para quem está chegando agora e nos assistindo. Então, se você tem filhos, perfeito. Se você não tem também, indica aí para uma criança, que eu tenho certeza que todo mundo tem uma criança aí no coração, não é verdade? E a Elise vai sortear 3 sessões de terapia online também para adulto. Ah, é? Sim. Nós estamos com o tempo super corrido. Eu queria que você falasse rapidinho aqui pra gente sobre os temperamentos, que é importante os pais saberem os temperamentos das crianças, né? É que eu estava conversando com a Natália agora há pouco, que o que pode ajudar você, pai, também a lidar com a sua criança, no meu Instagram estou fazendo várias mentorias esse mês sobre esse tema. Por onde que você vai começar? Conhecendo a sua criança. Só que às vezes você também não se conhece. Existem várias formas dessa criança agir. Tem uma criança que é bem quietinha, que é aquela que não expressa emoção, que não expressa sentimento. Tem a outra que é muito agressiva, que qualquer coisa sai, quer resolver a coisa no tapa. Por que uma criança é tão diferente da outra? Existem as personalidades e o temperamento, que as pessoas também acham que é a mesma coisa. Não. Temperamento é aquilo que já veio na genética da criança. Então, papai é assim, mamãe é assim, vai dar alguma coisa. Ai, meu Deus. Que trouxe na genética. Então, a criança, às vezes eu até brinco que na barriga da mãe você já vai sentir que temperamento que é essa criança. Então, desde bebezinho você consegue perceber. Existem 4 temperamentos. O melancólico, que não quer dizer nada a ver com doença, não é isso. Mas melancólico, o quê? Aquela criança hipersensível, que qualquer coisa ela chora, que ela é mais quieta, que ela gosta, quando ela tá triste, então ela se isola, que ela é muito emocional, e só que ela tem dons artísticos, ela tem, por causa dessa sensibilidade. É uma criança que é muito emotiva. Tem a criança fleumática, que é a criança que ela gosta, é como se parece uma criança mais fria, sabe? Mais mental, assim. Não gosta também de barulho, não gosta de ficar no meio de pessoas, parece que ela é antissocial, gosta de estudar, ela não demonstra sentimento. Eu falo que você olha pra ela, você não sabe se ela tá com frio, com fome, se ela tá cansada, se ela tá brava, que o rosto dela, ela não vai demonstrar sentimento. Ela não é muito de conversar também. Tem a outra criança que o temperamento dela é sanguíneo. Essas aí são as crianças mais sociais, as tagarelas, que onde elas chegam, elas conversam, elas sim, se dão super bem, faz amizade, 1 minuto já tá lá combinando churrasco com o amiguinho e festa, e a mãe não tá nem sabendo. Ai, acho que eu sou essa. Essa então. criança é bem arteira, tem bastante energia, tem bastante impaciência, tá? E perca de foco por causa disso. E a outra criança que é a colérica, que é aquela irritada mesmo, agressiva, que tudo ela quer resolver no soco e sai batendo porta. Então, quando você vai... Isso, eu falo dos temperamentos, porque a personalidade, ela só se fecha na criança aos 7 anos. Depois dos 7 anos, você pode fazer um estudo mais profundo da personalidade dessa criança, que nós adultos, eu, a Elise, nós que viemos da escola MEDA, da minha escola de autoconhecimento, fazemos que é o Eneagrama. Então, o Eneagrama não tem nada a ver com bruxaria, não tem nada a ver com balacobaco, é uma ferramenta linda de autoconhecimento, que eu já trabalho com as crianças, desde a partir dos 7 anos, que é justamente você conhecer a personalidade, que são 9 tipos de personalidade daí. Então, quando você conhece e sabe que o seu filho é diferente do outro, não tem como você agir com uma criança que é fleumática, essa que é antissocial, que gosta de isolamento, que é quietinha. O que funciona para essa não vai funcionar para a sanguínea. Imagina assim, a sanguínea adora barulho, quer amizade, quer conversa, quer ser social. Imagina se você força a sua criança que é fleumática a ser uma criança sanguínea. Você não está respeitando a individualidade dela.
Você não está acolhendo ela do jeito que ela é. Você está querendo que... E ela, por isso que ela vai se sentir mais rejeitada ainda. Porque ela vai sentir que você só ama aquele lá. Por isso que você está querendo transformar ela naquilo. Claro que é um processo inconsciente, mas é isso que acontece. Ou a mesma coisa, a criança que é muito agressiva, você querer lidar com ela de uma forma que é igual a sentimental. Essa criança colérica não vai querer abraço. Não vai deixar você tocar nela. Então, como que você vai pedir para ela dar um abraço num estranho ou, sei lá, cumprimentar alguém se não é o jeito dela? Então, quando você aprende a estudar e conhecer as personalidades das crianças, você consegue respeitar de fato ela do jeito que ela é, tá? E isso vale para os adultos também, porque nós também às vezes não fomos respeitados e olhados do jeito que nós somos. Às vezes alguém que era muito tagarela toda hora mandava, fica quieto, cala a boca. Ou quem é muito chorão, engole choro. Por que você está chorando? Tá? Então, nós não fomos respeitados nisso. E até hoje, né? Sim. Como adultos. Porque nós não conhecemos, não sabemos quem é quem. Então, essa é a dica que eu queria dar de final. Não sei se está acabando o programa já. Olha, o Ricardo já está falando que acabou. Mas, gente, Ricardo, tem tantas perguntas. E queria ensinar uma técnica. Mas, vamos deixar a técnica para você mostrar no seu Instagram? Isso, amanhã. Eu ensinei várias lá, mas amanhã eu vou fazer mais uma. Pode deixar suas considerações. Você já está mais do que convidada para um próximo programa, porque ainda tenho muitas dúvidas. Eu vou fazer o sorteio, mas antes de você... tá Thaís Ramos no seu Instagram? Meu Instagram tá Thaís Ramos Terapeuta. Thaís é T-A-I-S-E, tá? Não tem H, tem um E no final e é com S. Então, Thaís Ramos Terapeuta. Tá assim no meu Instagram, o Facebook também é Thaís Ramos. Podem mandar umas perguntas para mim se vocês quiserem. O meu WhatsApp é 43, tá? Porque é do Paraná ainda, que eu vim embora faz pouco tempo pra cá e acho que não vou mudar o número, então vai ficar assim. WhatsApp, 43, o DDD porque é do Paraná. 99603-0280. 99603-0280. Eu atendo ali no espaço, junto com a Elise, o espaço Atmosfera, né? Rua Barão de Campinas, já que eu vou decorar o endereço. Aqui quase eu não saí ainda por causa da quarentena, não conheço nada aqui nessa região ainda, gente. E hoje eu queria agradecer imensamente, foi eu acho que um dos programas, assim, toda vez que nós falamos de autoajuda, de informações, o público adora, eu fico muito feliz com esse feedback que a gente tem recebido. Olha a mania de pensar e falar rápido, né, trocar as palavras. E eu queria, antes de eu fazer o sorteio, que o Miguel vai trazer, eu queria pôr uma foto aí, Ricardo, tá no ponto? Hoje seria aniversário do pai de um grande amigo meu, né, do seu Lavínio Camilotti. Né, o César, queria mandar um beijo para o César. E eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas eu acho que é o que você falou em relação a gente deixar as lembranças. E eu acredito que o seu Lavínio fez, assim, como pai, como pessoa, como cidadão, ele foi excepcional. Porque o nome dele, ele fazem 10 anos que ele nos deixou, né? Mas ainda continua perpetuando, e eu tenho certeza que o Lavínio, como um bom geminiano que era, hoje ia gostar de muita festa, muita alegria, e é isso que eu acho que o César tem que ter no coração, essa alegria do pai dele. Hoje seria aniversário dele, então, César, um abraço aí pra você, e o seu Lavínio, eu tenho certeza que onde ele estiver, eu tenho certeza que ele tem muito orgulho de você, que você como filho com os erros, com os acertos, ele com os erros, com os acertos, o amor que une vocês é maior do que tudo isso. Então, em nome do Lavínio Camilotti, aniversariante dessa semana, eu mando um beijo a todos os aniversariantes que fazem os seus aniversários, as suas alegrias, comemorem, sejam felizes essa semana, tá bom? E também já tô dando a dica, gente, dia 18 desse mês é meu aniversário. Dia 23 é o meu. Lá, dia 23 da Thaís, e vocês já podem começar a mandar os presentes aqui na SRTV, tá? Sim. Eu aceito, pode ser lanche, pode ser uma bijuteria do pessoal de Limeira que tá nos assistindo, pessoal de Hortolândia, de Araçatuba hoje está nos assistindo, muito obrigada. Pessoal de Mojimirim aqui está mandando mensagem. E eu estou cada dia mais feliz, assim, a gente poder estar conhecendo e conversando com essas pessoas aí fora, tá bom? Travando o sorteio das pessoas. Muito obrigada pela audiência e até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Vez. Um beijo, pessoal que está aí, João Paulo, tá todo mundo aí, muito obrigada, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.